pegando o gancho do que o professor Rubens falou, que o futuro já está acontecendo, né? Ele já apresentou exemplos concretos dos problemas, a complexidade dos problemas que os engenheiros estão encontrando. O foco da apresentação agora, de 30 minutos, é falar sobre tendências no ensino no nível internacional, entrar com alguns exemplos, MIT, PUC do Chile, Olin College, e dar alguns exemplos das tendências nacionais, como aí tem a UINSPER e a USP, e terminar com uma conclusão. Tá? Não vou me alongar, a Marisa já deu o gancho, né? O ensino em engenharia química está, agora falando especificamente de engenharia química, está nitidamente associado ao desenvolvimento tecnológico da sociedade. Então, a gente vem lá do século XVIII, XIX, XX, né, com Revolução Industrial, crescimento industrial da sociedade, trouxe aqui o exemplo, né, do carbonato de sódio, evolução de processos, né, e, em contrapartida, o ensino de engenharia química começou lá, né, citando o caso do curso 10 do MIT em 1888, que começou simplesmente com uma descrição dos processos existentes, e que depois, à medida que foi evoluindo, trouxe a ciências da engenharia química, que todos nós conhecemos muito bem. Mas, frente a essa evolução das ciências da engenharia química, né, voltando agora para o ensino de engenharia em geral, né, o profissional de engenharia, ele depende do ensino que ele tem, mas também das necessidades do mercado e quando ele vai enfrentar no momento de iniciar a sua carreira. E frente aos gaps encontrados, né, do ensino e as necessidades frente a tudo isso que o professor Rubens mencionou, eu trago aqui para vocês 2 exemplos de eventos que ocorreram e culminaram com esses 2 relatórios. O primeiro de 2007, que é Educando Engenheiros para o Século XXI, da Academia Real de Engenharia, e Educando Engenheiros aí para o século, para 2020, né, da Academia Nacional dos Estados Unidos. Então, isso veio, resultado de discussões conjuntas de indústria, de instituições de ensino em engenharia, e há uma convergência dizendo que o mundo está em rápidas transformações, o mundo está globalizado, os problemas são muito mais complexos, citando, por exemplo, questão climática, sustentabilidade, e isso requer um novo tipo de engenheiro. Mas será que isso perde os conceitos, as competências que estavam sendo desenvolvidas antes? Não, requer mais, né? Então, nós falamos se existem competências técnicas que se mantêm como sólido fundamento de engenharia, a capacidade de aplicar soluções numéricas, compreendendo desde os limites que são aplicados e as aproximações, ter uma capacidade de descrição multiscala, levando em consideração o alto desenvolvimento tecnológico e realmente estar familiarizado com ferramentas computacionais. Mas essas discussões trouxeram novas competências, que são competências socioemocionais. E a ideia é que, durante a faculdade, o estudante de graduação, ele já possa exercer essas competências socioemocionais. A citar, pensamento analítico, criatividade, comunicação, trabalho em equipe, liderança, aprendizado contínuo, que converge com o que o professor Rubens disse anteriormente, percepção dos problemas socioambientais, ética e também elementos de empreendedorismo. Tá? Como resumo dessa tendência, né? Frases aí da Academia Real de Engenharia, né? Então, os cursos de engenharia, eles devem dar a oportunidade já na graduação, para que os alunos obtenham conhecimento técnico consolidado, desenvolvam habilidades inovadoras, que permita a resolução de problemas já para trabalhar, iniciar as suas atividades na indústria com alta eficácia.
e que eles sejam motivados a se tornarem engenheiros já na graduação, né? Mas aí fica a discussão, mas como fazer tudo isso? Nós temos que transmitir tantos conhecimentos. Então, algumas das recomendações são: a pedagogia é centrada no aluno, é o aluno que vai aprender. Então, recomenda-se muito técnicas de ensino ativo, como PBL, resolução de problemas complexos que transcendem os exercícios propostos em livros, né? E que vem atender as demandas das novas gerações, como, por exemplo, a geração Z. E também que já auxilia os alunos a buscar informações, né? Porque às vezes eles estão todos acostumados a receber informação pronta e analisar naquele contexto, mas a busca de informações com informações corretas é também um grande desafio. E é também importante que o ambiente de ensino permita que o aluno aprenda a aprender. Então, o aprendizado é contínuo e que não vai se encerrar quando terminar a graduação. Novas tecnologias vão surgir, nova sistemática de trabalho, a pessoa vai ter, isso é contínuo, não para. E também o ambiente de ensino deve preparar o aluno para um mundo cada vez mais digitalizado e conectado, tá? Bom, eu trago aqui para vocês também o exemplo do MIT. Em 2018, eles contrataram a doutora Ruth Graham, né? Ela é autônoma, ela fez uma pesquisa independente, porque o MIT, em 2016, já queria ter uma visão rápida da tendência de engenharia de vanguarda globalmente e apontar para perspectivas futuras. Então, eles começaram esse estudo contratado de benchmarking em 2016, que finalizou com a publicação em 2018. Foram levantados 50 líderes em educação de engenharia, compondo 18 países. Vocês podem ver que tem uma distribuição, né? Também tem pessoas da América do Sul, África. Então, esses entrevistados, né, que teve toda uma sistemática, uma das perguntas que queria saber, né, que o MIT queria saber, quais os atuais líderes mundiais de educação em engenharia, né? Então, eles vieram com esses nomes, né? Olin College, que eu vou apresentar para vocês, MIT, Stanford, Delft, que muitos dos nossos professores têm colaboração, muito importante, e o Ciel, no Reino Unido, já aparece aqui Singapura, né? Algumas dessas universidades. Como a pesquisa contabilizou, eles podiam identificar universidades que eram do próprio país desses profissionais, foi retirada essa indicação e eles refizeram o cross-checking. E eles viram, então, que a pesquisa foi consistente porque as top 5, né, que eles consideram, se confirmou, né? Então, entre a MIT, Olin College, Delft aqui novamente. Bom, mas a pergunta que fica é: quais as características comuns desses líderes em termos de ensino e engenharia? Primeiro, a instituição com um perfil internacional, né? É o que eles falam de profissional padrão global, né? Também permitem a disseminação dos conhecimentos e ideias de educação para a comunidade internacional, permitindo também colaborações. E uma coisa muito importante, a coesão institucional no processo educacional, né? Agora vamos falar de características pedagógicas, né, que a gente tirou de extrato desse relatório. Então, dar oportunidades para os alunos se envolverem com atividades de pesquisa na universidade, para que ele possa aplicar os fundamentos de engenharia que são ensinados. Dar oportunidade para os alunos realizarem atividades extracurriculares, aplicando as tecnologias, mas muitas delas lideradas pelos próprios alunos. Tá? Dar múltiplas oportunidades de aprendizagem prática experiencial, de experienciar mesmo, em todo o currículo, em todo momento. E o foco aqui não é somente a solução de problemas, mas a identificação de problemas, que isso é uma coisa na vida real de quem vai trabalhar, que tem que identificar qual é o problema, né?
Isso apoiado a espaços makers, né, e dar espaço também para que ocorra trabalho em equipe. Tá? Também a aplicação de projetos centrado no usuário em todo o currículo. Isso significa quem é o usuário final daquele produto. Né? Então, essa é uma dos objetivos. Desenvolvendo capacidades empreendedoras, os alunos, e engajamento nas responsabilidades sociais. Além disso, proporcionar aí, dar capacidade de aprendizagem online e aprendizagem combinada, que é o que eles chamam de blended learning. Por exemplo, você parte dos seus estudos você faz em casa, online, e o momento que você está na instituição, você está learning by doing, você está executando projetos, você está realmente fazendo algo concreto, né? Exercendo, praticando, né? E parcerias consolidadas com a indústria, que essa indústria também provém informações para alimentar a estruturação do currículo de engenharia e também guiar atividades de pesquisa, tá? Bom, aí eles levantaram quem são os líderes emergentes, quem são os potenciais, né, que podem estar surgindo. Então, nessa mesma metodologia, então já começam a aparecer mais asiáticas, né? Então, vocês estão vendo aqui na China, tem a de Singapura, tem alguma, já surge uma da América do Sul, que é a PUC do Chile, tá? Mas aqui tem uma coisa interessante, eles listam quem eles devem ter um olhar, né? Então, dentre algumas universidades que eles listam, né, Reino Unido, no Canadá, na Índia, eles citam uma no Brasil, eles citam o INSPER, tá? Então, o INSPER vem desenvolvendo, daqui a pouco eu vou falar um pouco do INSPER, ele vem desenvolvendo um estudo centrado no aluno e hands-on, prático, né? Então, isso é muito importante. Bom, o que eles citam, né, de características dessas instituições emergentes? Então, requisitos não convencionais de entrada, né, nos processos de seleção, uma crescente integração do ensino baseado no trabalho, realmente executando projetos, combinação, aí repetindo o que eu citei antes, online, fora do campus, com aprendizagem experiencial intensiva no campus, estabelecimentos de atividades extracurriculares conduzidas, lideradas pelos alunos, em contextos e culturas que normalmente são diferentes das experiências não curriculares atualmente aplicadas. E um currículo integrado com ênfase em projeto de engenharia e que permita sempre a autorreflexão do aluno. E um ponto bem importante, a clareza nos objetivos educacionais permite ver, né, ter uma visão inovadora. Isso não seria possível se ocorresse somente uma atualização de catálogo. Então, olhar o todo é muito importante. Bom, eu trago como um exemplo aqui, então, foi muito simultâneo o pedido de fazer aquele relatório, aquela pesquisa de benchmarking que o MIT pediu, com essa iniciativa que partiu em 2017, que é o NEET, The New Engineering Education Transformation. Então, eles têm um programa interdepartamental, né, no MIT, que ele fala aqui, Cross-Departmental Endeavor, com foco em atividades integrativas, projeto, né, para cultivar também, né, dar oportunidade de desenvolver, né, habilidades, conhecimento, que possa mudar o profissional lá do século XXI. Então, se vocês entrarem no site, é um projeto multidisciplinar, né? E eu achei interessante trazer para vocês qual que é a filosofia. Eles têm missão, visão, mas isso me chamou muito a atenção, né? A forma de pensar, né? Aprender, como aprender, fazer, descobrir, habilidades interpessoais, habilidades pessoais e atitudinais, pensamento criativo, pensamento sistemático, e aí vai, pensamento analítico, pensamento computacional,
e até a visão humanística. Então, a partir disso, esse programa interdepartamental foi criado com várias vertentes, que é bem interessante. Então, isso não impede que o aluno tenha a titulação dele, mas ele pode criar um braço, ele pode entrar, ele aplica, ele é selecionado, né? Então, por exemplo, Advanced Materials Machines, Autonomous Machines, Digital Cities, máquinas vivas, né? Living Machines, e a parte de energia renovável. Então, ele pode aplicar para cada um desses programas, e se ele cumprir os requisitos, ao final ele recebe um certificado, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Dentro do Living Machines existe biologia sintética. Eu trouxe aqui só como exemplo a parte de microfluídica, né? Microdevices. É uma, né, de várias outras que ele pode escolher. Então, dentro de cada uma desses braços que ele escolhe, ainda existem opções, né? Então, ele deve vencer algumas disciplinas que são programadas, aí tem o detalhe, né? Por exemplo, mecânica dos fluidos, depois vai para a parte de micro e nano engenharia. Então, ele tem opções, né, dessa trilha que ele vai vencer, e tem um outro componente que ele chama aqui de imersão, que pode ser pesquisa em laboratórios, né, de professores que, por exemplo, estão envolvidos nessas áreas de ponta, estágio em empresas aqui que são parceiras. Então, por exemplo, existem empresas de base tecnológica emergentes aqui na parte de microfluídica, e uma parte de crescimento pessoal, né, onde tem algumas orientações de carreira, ele deve assistir alguns talks, né? E se ele cumprir todos os requisitos, ele recebe um certificado, tá? Bom, então, deixamos o MIT, agora vamos para a América do Sul. Eu trago o exemplo da PUC do Chile. Tá? Em 2010, por volta de 2010, houve um programa nacional de melhoria do ensino de engenharia como um todo na PUC do Chile. Tá? E esse programa deu suporte financeiro também para que as instituições realmente se adaptassem e chegassem a um ensino de excelência global, né, para que os egressos possam contribuir para o desenvolvimento do país. Então, aí, a PUC do Chile, em específico, partiu esse programa de Clover, visando a Engenharia 2030, e que iniciou em 2013, e que o mote aí é que engenheiros são motores para o desenvolvimento do país. Então, a partir de pilares como desses 4 pilares, que são transformação da educação e engenharia, pesquisa aplicada para transformar vidas, ecossistema empreendedor para impulsionar inovação, organização globalmente conectada, atividades integradoras são programadas e seguem, né? E os alunos têm a opção de seguir essas atividades, tá? Bom, eu trago também o exemplo do Olin College, que também foi uma das top 10, top 5 elencadas, né? O Olin College, não sei se todos conhecem, ela é recente, ela tem cerca de 20 anos, né? E ela tem alguns pilares, tá? O ensino e a aprendizagem é levado de uma forma que estudantes e professores aprendem uns com os outros, para que eles possam construir um ambiente de inovação, experimentação, e tenham alegria, né, prazer em estar explorando e descobrindo, né? Eles também têm um projeto, né, curricular amplo, né, e que o aluno entenda as consequências da tecnologia e como isso pode estar associado aí às suas práticas. E eles também têm uma visão aí de mudar a organização institucional. Então, eles querem inovar no ensino de engenharia, e querem também
transmitir isso para outras instituições. Basicamente, eles, assim, muitos, de forma muito simples falando, eles citam o exemplo do Experimental Learning Cycle, é que dar oportunidade para o aluno que ele possa experienciar, refletir, pensar, atuar, isso é um ciclo contínuo que ele vai exercendo, né, ao longo da sua graduação. Tem um documento muito interessante que ele traz o aprendizado do Olin College como instituição, né? É muito interessante, isso inclusive está no material que foi passado, né? Que quando eles partiram a instituição, né? Como era nova, foi feito com doações, o ano que era realmente para partir com os alunos, as obras, obviamente, atrasaram, mas eles queriam já iniciar, né? Então, eles abriram 30 vagas. Somente eles tiveram 700 aplicações naquele ano, e com esses 30 alunos iniciais, eles começaram a montar o currículo de engenharia. E foi nessa experiência, aluno, professor, que eles foram desenvolvendo esse currículo. E eles dizem que o envolvimento dos alunos no seu próprio processo de educação é fundamental, mas que a gente tem que tomar muito cuidado com a sobrecarga de oportunidades. Então, nesse primeiro ano que eles partiram, eles foram testando muita coisa com os alunos, aí eles perceberam que os alunos estavam colapsando, então eles tiveram que... Peraí, vamos dar um tempinho. 3 minutos, bom, outra coisa que... Oi? 3 minutos. Tá. A outra coisa é a avaliação dos ingressantes, porque nem todos se adaptam a essa sistemática, tanto professor como aluno. Manter a inovação no sistema de ensino é muito complicado e requer métricas, requer sistemática, porque a tendência é se acomodar. E eles têm eventos para dividir experiências, tá? Bom, o que eu trago agora no Brasil é o INSPER. O INSPER foi criado, a parte de engenharia, em 2014, com engenharia mecânica, mecatrônica e computação, e foi feita uma parceria com o Olin College. Vocês assistiram a palestra do Gianese, que foi uma que o ERID organizou, né? E o foco é na formação de profissionais capazes aí de associar tecnologia, negócio, projeto, com uma visão empreendedora. Então, a ideia deles é que eles transformem o Brasil com formação de líderes que possam inovar e que eles sejam referência global. E aí eu trago alguns elementos importantes das competências, que são os conhecimentos técnicos, habilidade de projeto, habilidades empreendedoras, consciência do contexto que ele vive, habilidades de relacionamento interpessoal e habilidade de aprender a aprender. Então, quais são as características inovadoras do curso? Então, os componentes de projeto e empreendedorismo é transversal ao currículo, a abordagem de ensino é baseada em projetos, o que eles falam é que eles fazem engenharia desde o início, por isso, matemática e ciências é apresentada de uma forma sempre contextualizada ao aluno, e o aprendizado mão na massa, o hands-on, e o uso intensivo de trabalho em equipe, tá? O último exemplo que eu trago para vocês é a USP, né? A USP já vem se adequando às novas, à questão de competências, e eles falam, né, que são competências gerais, porque a Poli especificamente, né? São várias engenharias, então eles se basearam na taxonomia de Bloom para poder estabelecer as competências. Adequada formação científica, formação em técnicas de engenharia, capacidade de interpretação e análises críticas, preparo para enfrentar situações novas, iniciativa e criatividade, capacidade de buscar, gerar conhecimento tecnológico, metodológico, capacidade para inovar em engenharia, consciência e preparo para ser um agente na evolução econômico-social e consciência para desenvolver uma conduta profissional ética. Mas como que eles fazem isso? Eles dão oportunidades para os alunos. Primeiro, a curricularização das atividades acadêmicas, cerca de 10% da carga horária do curso. Eles criaram módulos acadêmicos no 5º ano, onde o aluno pode escolher. Eles criaram
O espaço chamado Inova Lab é um espaço onde eles podem ter disciplinas, né, com atividades, ou eles podem ter um espaço maker, um espaço onde eles podem trabalhar em equipe. E esse espaço Inova Lab agrega o núcleo de empreendedorismo da USP, disciplinas de projeto de inovação, que eu vou mostrar a próxima vez, no próximo slide, e eles promovem feiras para ensino médio. Nesse espaço Inova Lab, por exemplo, tem uma disciplina de desenvolvimento integrado de produtos, que foi feito com uma metodologia de Stanford, né, com trabalho de equipes multidisciplinares, abordagem de design thinking, aprenda a desenvolver produtos, olha aqui, a mão na massa, então, vários elementos que refletem essas tendências mundiais, né? E aqui eu trago para vocês o workshop, um resumo do workshop dos professores da Poli, em maio de 2019, desculpa. E aí eles levantam as diretrizes para guiar o ensino e aprendizagem, né? Então, é a cultura do aprender, não só alunos, mas também docentes, desenvolvimento humano, valorização dos fundamentos de engenharia, integração entre engenharia e sociedade, abertura de novos métodos de ensino e aprendizagem. Então, são pilares que vão nortear aí a atividade dos professores, né? E eu termino, né, essa apresentação com as conclusões, né? Com a conclusão. Então, é fato, né, que o conhecimento e tecnologia evolui, né? É fato que o ensino de engenharia deve atender às demandas da sociedade. É fato que estamos cada vez com problemas mais complexos, né? Com isso, temos que atender novas demandas de ensino e novas competências técnicas e socioemocionais surgem, tá? E aí eu trago para vocês o ciclo do PDCA, né? Então, para que a gente possa ter um processo de melhoria contínua, é interessante que a gente planeje, faça, tenha um checkpoint, tenha um momento de avaliação para que a gente possa ter novas etapas de ação, para que a gente possa mudar de um assunto, de um padrão para ir para outro, né? Que a gente possa ter um processo contínuo de melhoria.